E aí galera, beleza? Douglas Garcia trazendo informações do Grêmio. Hoje eu quero falar sobre o Tadeu. Tadeu, goleiro que pertence ao Goiás, mas o Grêmio tem interesse em contratar para a próxima temporada. Tem informação nova, quero passar para você e também explicar a situação sobre este goleiro, sobre o interesse do Grêmio. Quero falar também sobre o lateral direito, sobre o Marcinho, que foi liberado pelo Botafogo, que poderia ser um reforço para o Grêmio sem custo nenhum. Quero falar também sobre o Wanderson, conversar sobre esse garoto que veio das categorias de base, recebeu espaço e deve continuar sendo utilizado pelo Renato Portaluppi. Vou começar falando sobre o Wanderson. Wanderson, lateral, que recebeu a oportunidade pelo Renato, foi chamado, rodada passada no Brasileiro foi utilizado, foi titular, fez sua estreia no profissional e foi muito bem. A ideia do Renato, a tática em utilizar o Wanderson foi muito boa e muito pela qualidade dele. Ele é muito bom no ataque, muito bom no cruzamento e tem um vigor físico absurdo para ir e voltar a ajudar a defesa. Tá certo? Tem 19 anos de idade, foi convocado para a seleção, elas categorias de base, então realmente é um bom reforço. Reforço para esta temporada e para a próxima também nesta função. Wanderson, fiquem de olho nesse lateral, porque realmente a carta de visita dele, né, o cartão de visita foi muito bom, ele foi muito bem no seu primeiro jogo como profissional com a camisa do Grêmio e por conta da necessidade o Renato deve sim continuar utilizando o Wanderson. Agora que eu já falei sobre o Wanderson, eu quero falar sobre o goleiro, sobre o Tadeu. Quero explicar para você uma situação. O interesse do Grêmio em ter o Tadeu não é de agora, não é do dia para a noite, não é de meses atrás. Na realidade, o interesse do Grêmio é de um ano atrás. Desde quando o Grêmio trouxe o Vanderlei, já era cogitado o Tadeu. Era Tadeu ou Vanderlei e também tinha outros nomes por fora. Mas o Tadeu é um nome muito forte internamente e agora com a saída do Júlio César, que é bem provável, o Grêmio deve contratar um novo goleiro. E neste caso, viria o Tadeu, goleiro que não é muito caro, porque o Goiás deve cair para a Série B, então qualquer grana que entrar para eles é útil. A venda do Tadeu deve ser uma realidade para o Goiás, fora que o salário também do Tadeu não é muito alto. Fora que o Paulo Vitor é um goleiro muito contestado pela torcida, a torcida não gosta muito, ele já demonstrou interesse em sair, ou pelo menos já disse ao Grêmio, ao Romildo, que tinha outros clubes que tinham interesse nele. Então pode ser que o Grêmio tenha duas saídas. Neste caso, abriria espaço para uma contratação. E esse nome seria o do Tadeu. O Grêmio tem interesse todo mês tem uma nova especulação, uma nova informação sobre o Tadeu do Grêmio na próxima temporada. E agora tem essa ideia muito forte, muito por conta da saída do Júlio César. E, gente, vamos fazer uma divisão aqui de pensamento. Uma coisa que o Grêmio projeta para essa função, né? Para a função de goleiro. E outra coisa é que nós, torcedores, pensamos para isso. Os torcedores pensam em usar a base. Mas o Adriel nem sequer foi chamado para a equipe principal. Então, para a temporada que vem, está fora dos planos do Grêmio o Adriel, goleiro das categorias de base que muitos torcedores gostariam de ver. O Mediolaro, outro goleiro também que vem das categorias de base do Grêmio. Ele que é goleiro de seleção pré-olímpica. Foi emprestado novamente ao Dallas Futebol Clube. Então o Grêmio não tem interesse em usar o Mediolaro no momento também. O Breno, o Romildo falou que vai usar ele, mas apenas no Gaúcho. Não disse que vai usar ele no Brasileiro e nem Copa do Brasil e Libertadores. Neste caso, então a gente consegue entender, né, e perceber que o Grêmio tem um projeto em contratar um outro goleiro para a saída do Júlio César e até mesmo a saída do Paulo Vitor. Esta é a realidade, tá certo? Então eu já falei sobre o Wanderson e falei sobre o goleiro. Vamos fazer essa diferença de pensamento, que é projeto do Grêmio e que é opinião nossa. Eu gostaria de ver os goleiros da base, mas a realidade é que o Grêmio deve contratar um goleiro. E neste caso deve sim ser o Tadeu, que é um jogador que não é caro e o Grêmio tem interesse e é muito forte internamente. E sobre o Marcinho, vamos entender que é uma questão. O Grêmio tem a necessidade em utilizar os laterais da base por conta de falta de jogadores nessa função. E muito por conta da idade ou até mesmo por conta de lesão. Como assim, Douglas? E lesão, o Vitor... E sobre o Marcinho, eu quero explicar a situação para vocês. Ele foi liberado pelo Botafogo, tá certo? Então ele poderia vir de graça ao Grêmio. Marcinho, que é um lateral direito que desperta interesse de vários clubes do Brasil, como por exemplo o Flamengo e o Atlético Mineiro. Então não é um ruim jogador, um jogador jovem e poderia vir de graça ao Grêmio. Ele tem 24 anos de idade, seria um bom reforço para o Grêmio. E agora o Grêmio está tendo que usar a base, está tendo que usar o Wanderson.
porque também a idade do Vitor Ferraz está chegando. Ele já tem 32 anos de idade, então daqui umas temporadas, daqui 1 ou 2 anos, ele não vai estar rendendo o que a gente está vendo esse ano, né? Ano que vem pode ser que o Vitor Ferraz não volte mesmo, muito por conta da idade. Então assim, devemos pensar para frente. E o Marcinho é um jogador que poderia vir de graça para o Grêmio, e ele só tem 24 anos de idade, então seria útil para as próximas temporadas. Eu faço esse pensamento de forma longeva, tá certo? Para frente, para as próximas temporadas. O Marcinho seria muito útil e agora é o momento de contratar um jogador como ele, porque ele está de graça, custo nenhum. Essas informações sobre o Marcinho, sobre o Wanderson, sobre o goleiro, sobre o Tadeu, espero que você tenha gostado. Agradeço a sua presença e o apoio no meu canal. E fui!